E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Dani e nesse vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês uma dica bem interessante de como é que é realizado os testes em hooks no React. E é uma coisa que eu já falei em alguns outros vídeos, a importância de você separar as lógicas quando você estiver criando seus componentes. É muito legal quando você cria seus componentes, suas páginas, você não colocar toda a lógica ou você colocar cálculos pesados lá dentro. Então, para isso vocês podem utilizar os hooks do React, os custom hooks, para você tirar essa lógica, abstrair essa lógica de dentro dos seus componentes e deixar os componentes menores e assim fica mais fácil você realizar a manutenção. Eu vou estar deixando no card aí em cima um vídeo que eu falo um pouquinho melhor sobre isso, que é o vídeo sobre Clean Code. Mas o foco dessa aula aqui é sobre testes, então bora lá. Nessa aplicação aqui eu criei só uma coisa extremamente simples, só para poder mostrar para vocês como é realizado o seu primeiro teste com os hooks. Então, o que eu preparei aqui para essa aula foi o seguinte, eu só dei aqui um Create React App, não instalei nada e também não vou precisar instalar nada porque o Create React App já vem com isso, mas caso você esteja utilizando, por exemplo, um Vite, você vai precisar instalar e configurar o seu Testing Library, ou se você vai utilizar o Jest, você também vai precisar configurar isso do zero. Eu vou gravar um vídeo depois como é que faz essa configuração, porque no Vite é um pouco mais complicadinha do que no React puro. Mas basicamente o que você vai precisar para você poder realizar os testes nessa aula aqui é só essa Testing Library React. Antigamente não, até bem pouco tempo a gente utilizava o Testing Library React Hooks, mas agora os testes de hooks já vêm dentro desse Testing Library. E outra coisa também, o React, quando você instala ele com o Create React App, ele coloca essas dependências aqui como dependências de desenvolvimento, mas elas não são dependências de desenvolvimento. Então é muito interessante você também tirar elas daqui e colocar elas aqui. Porque senão essas bibliotecas podem acabar aparecendo no seu package.json, porque dessa forma você deixa o seu package.json mais organizado e você também consegue evitar o risco de você acabar levando para a produção bibliotecas que são apenas de desenvolvimento. Que, por exemplo, os testes elas são realizados apenas no desenvolvimento. Mas então, vamos lá para o vídeo agora. Eu separei tudo aqui em um app, onde eu utilizo esse useCounter, e esse useCounter possui apenas dois métodos exportando dele, que é um counter e o increment. Então, é basicamente isso aqui, eu mostro o valor que está no counter e basicamente eu incremento esse valor. É super simples mesmo, bem básico. E aqui no useCounter, no useCounter eu basicamente só tenho uma função de increment e um useState para poder guardar o counter e poder alterar ele. Mas certo, agora vamos fazer um teste super simples nisso aqui, só para a gente verificar se quando a gente utiliza o método de increment, se ele de fato está incrementando. Então vamos lá. Normalmente quando eu vou realizar os testes no React, eu crio uma nova pasta, eu coloco __ tests. E aqui dentro eu geralmente coloco três pastas, uma de hooks, outra de components e outra de pages. Mas como nessa aula a gente vai testar só hooks, eu vou colocar aqui dentro só hooks. Perfeito. E aqui você cria um outro arquivo. É interessante você chamar esse arquivo com o mesmo nome do seu hook. Então aqui useCounter. E aqui você pode escrever de duas formas. Ou você pode colocar test, ou você pode colocar expect. Eu geralmente prefiro utilizar expect. Em questão de extensão, normalmente você pode utilizar o TS, vai ser tranquilo, mas é mais interessante você geralmente colocar TSX, por quê? Porque quando você vai testar componentes, é preciso ter uma ação de renderização dos componentes para você poder testar eles. Então, esses testes em componentes geralmente usam TSX para você poder renderizar eles. Então é bom você adotar logo esse padrão para você, quando for utilizar os seus testes nos seus componentes e suas páginas, você não acabar se confundindo e acaba não conseguindo testar, porque é um erro que não é muito explícito na hora que você erra ele. Então aqui TSX, perfeito, e vamos lá. Inicialmente, caso você não tenha realizado nenhum teste, na verdade era uma coisa que eu precisava falar no começo do vídeo, caso você nunca tenha realizado testes em aplicações React, é interessante você ir aqui na descrição do vídeo e dar uma olhada no vídeo que eu falo sobre os primeiros testes, porque lá eu descrevo um pouquinho mais como é que funciona o describe, o it, o to be e o expect, que são termos que eu vou utilizar nessa aula aqui. Então vai lá, dá um confere naquele vídeo e depois você retorna para cá. Ou então pode seguir daqui e depois você assiste lá. Mas é mais interessante essa ordem que eu te falei. Tá, inicialmente eu vou colocar aqui um describe, que vai ser o switch dos nossos testes, e aqui eu geralmente coloco o nome do que eu estou testando. Nesse caso aqui é useCounter. Como segundo parâmetro, você vai passar uma arrow function. Pronto. Aqui dentro você vai colocar um it para cada teste que você vai realizar. Então, it. E aqui geralmente eu também coloco em inglês, já que esse it não tem como você colocar em português. A descrição aqui dentro você pode colocar no idioma que você quiser, mas é bem interessante você já ir acostumando a colocar em inglês. Então aqui, it should, ou seja, isso deveria increment counter. Basicamente isso. E aqui dentro você pode passar outra arrow function, que é onde de fato você vai testar o seu hook.
Beleza. Para a gente realizar os testes no hook, a gente já vai importar aqui um método chamado renderHook. Eu vou puxar aqui de import, aqui o render hook from aquela biblioteca que eu tinha falado para vocês no começo do vídeo, que é o Test Library React. Perfeito. Aqui também a gente precisa de mais um método, que é o act. Beleza, vamos começar pelo renderHook. Inicialmente eu crio uma constante vazia aqui para o renderHook. Esse renderHook você precisa passar um parâmetro dentro dele. No caso, o parâmetro que eu vou passar aqui dentro é o próprio hook em si. Então, useCounter. Ele já importou aqui pra gente. E aqui tem uma observação também. Esse hook que eu estou utilizando, esse useCounter, vou aqui nele, ele não recebe nenhum parâmetro aqui dentro. Mas caso, por exemplo, digamos que eu recebesse um value e que esse value fosse um number. Para eu poder passar esse valor aqui para um counter, para eu testar, por exemplo, digamos que esse value aqui eu utilizo como valor inicial do counter. Então, nesse caso, para você poder testar isso dessa forma, você poderia passar aqui dentro uma arrow function e aqui você poderia passar, por exemplo, 1, 2, 3, que é o valor que iria ser passado para cá. Então, dessa forma, você conseguiria testar nesse contexto. Mas como esse hook aqui que eu criei foi mais básico e ele já tem um valor inicial, que é 0, eu não vou precisar realizar dessa forma. Basta eu colocar aqui dentro mesmo só o meu hook. Perfeito. E aqui dentro eu vou puxar um método. O método que eu vou puxar aqui dentro é o result. Por enquanto, a gente já vai partir para outra parte, que é a ação de incrementar de fato. É você engatilhar a ação que está dentro do seu hook. No caso, a ação que a gente tem, a única ação que a gente tem do counter é a do increment. Então, aqui utilizando act, basta eu vir aqui escrever act. Dentro dele você vai passar uma arrow function. E aqui dentro você vai engatilhar essa ação de incrementar. Então aqui, result, aí depois eu venho em current, e aqui dentro eu vou conseguir pegar os métodos que eu estou exportando dentro do hook. Aqui dentro eu exporto o counter e o increment. O increment no caso é a ação. Então já que a gente está no act, a gente vai vir aqui e pegar o increment. E perfeito. Aqui também vale a mesma coisa que eu falei para o useCounter. Esse increment, ele não recebe parâmetro nenhum. Mas digamos que esse increment aqui, ele recebesse um valor aqui dentro. E esse valor eu falava, então, tipo, se ele receber 2, então é para você incrementar mais 2. Se fosse esse contexto, bastaria eu vir aqui, puxar o increment e passar o valor que é com o parâmetro da função. Mas essa é uma função que não possui parâmetro. Perfeito. Nesse ponto aqui, realizada essa ação de incrementação, a gente já conseguiu alterar o nosso counter. Então, o nosso counter agora, ele não mais é 0. O nosso counter agora, ele é 1. Então, é isso que a gente vai poder testar aqui nesse momento. Então, basta você botar aqui um expect. Dentro do expect, você vai colocar também result, current, e pegar de novo uma constante que ele está exportando. No nosso caso aqui, o counter. E aí vem outra coisa, que é o que você espera como resultado disso. Então, to be, o verbo to be mesmo. E aqui dentro eu espero, então, que o valor dele seja 1. Por quê? Porque inicialmente ele é 0. E depois de rodar a incrementação, ele vira 1. Então, nisso a gente já consegue testar se está tudo funcionando. Feito isso aqui, provavelmente os testes já vão funcionar. Aliás, essa organização que fez aqui é uma coisa do Prettier, que também é outra coisa que eu pretendo trazer no canal. Mas basicamente é só uma extensão que eu utilizo aqui no React. Essa daqui, ó. O Prettier para poder formatar o código automaticamente. Você também consegue fazer isso pelo Lint, mas pelo Prettier é mais fácil. Mas quando você estiver mais avançado, é mais interessante você ir para o SLint. Ok, agora eu vou rodar os testes aqui. Basta eu abrir aqui um terminal. Eu estou com um terminal aqui já rodando a aplicação React, para poder mostrar aqui. E aqui eu vou rodar os testes. Basta eu fazer um... Deixa eu ver aqui como é que tá os testes. Aqui teste. Basta eu passar então um yarn. Se você utiliza npm, basta você escrever npm test, mas aqui eu estou utilizando o yarn mesmo, então yarn test. Feito isso aqui, eu vou testar e provavelmente esse teste já vai passar. Ele está rodando agora e passou de primeira. E o seguinte, só para a gente poder confirmar, é uma coisa também bem interessante quando você está escrevendo testes, depois de você ver que funcionou, também é interessante você fazer o teste falhar, para você confirmar que de fato está funcionando. Então aqui eu vou passar 2, esperando que esse teste falhe. E agora eu vou rodar os testes de novo. Bastou eu salvar aqui, que ele fica rodando automaticamente. E pronto, ele já falhou. Falhou por quê? Falou porque eu coloquei que eu esperava 2, mas eu recebi 1. Então se eu voltar aqui agora a ter 1 nos testes, ele vai voltar a passar normalmente. E passou.
Então é basicamente isso para esse vídeo. Se ficou alguma dúvida para você, o que provavelmente pode acabar ficando, porque é um vídeo bem básico, só para ter uma noção como é realizado os testes nos React Hooks. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Eu também vou estar deixando na descrição do vídeo o meu GitHub e o meu LinkedIn. Então qualquer coisa é só você mandar uma mensagem lá que a gente troca ideia. Então é isso, valeu e até a próxima.